O poder do mantra, né? O mantra, que é um aspecto muito conhecido da cultura do yoga, né? Lembrando que o yoga não é só uma prática, ele é uma filosofia, uma cultura, um estilo de vida, uma forma de olhar para a vida que tem diversas possibilidades de interação, né? E o mantra é uma forma muito conhecida de interação dentro da cultura e da filosofia do mantra. E para isso, hoje eu vou ter como convidado um cara que eu admiro muito, que eu já acompanho aqui nas redes sociais há algum tempo, que é o Yuri Sânscrito, né, o Yuri Wolf, e que ele é um estudioso da cultura védica, professor de sânscrito. Ele tem um interesse muito interessante. Para quem não conhece o perfil dele, eu recomendo muito que você conheça, né? Ele fala sobre as divindades, ele fala sobre os aspectos, ele fala muito sobre a cultura védica para que a gente tenha uma compreensão um pouco mais aprofundada do que a gente costuma achar de maneira simples, né? E o Yuri é um cara que passa isso de uma forma muito carinhosa, uma fala gostosa, então ele já está aqui, eu já vou convidá-lo para, sem mais delongas, a gente ouvir ele falar, porque vocês já me ouvem muito falar por aqui, né? Então, chega mais, Yuri. Bom dia, Caião. Tudo bem, meu Bom querido? dia, tudo bem, Yuri? Que bom te receber aqui, cara. Que bom te receber. A gentileza, pelas palavras Tá aí? carinhosas. Também admiro muito o Travou? seu trabalho. Estou muito feliz de estar aqui nessa manhã de segunda com você, cara. Que isso, cara. É uma honra mesmo, é uma honra. Que beleza. Yuri, normalmente começo pedindo para a pessoa se apresentar um pouquinho, né? Então, eu já ouvi, eu conheço um pouquinho da sua história, né? Principalmente porque eu já te segui há muito tempo, mas eu fui conhecer melhor um pouquinho da sua história a partir do podcast do Ale Toledo, sabe? Mas, E que eu adorei aquele podcast, foi muito bonito, assim, adorei a forma como você coloca tudo. Vi que você também foi aluno e parceiro, né, do João Carlos, do João Carlos, né? sim, E, enfim, acompanho muito o trabalho de vocês, eu acho incrível. E vamos começar então, conta um pouquinho da sua história para as pessoas, uma história que começou dentro da cultura védica, um pouco diferente da maioria, né? Começou muito pois pelos é. estudos, então traz um pouquinho para a gente Maravilha. conhecer um pouquinho melhor. Bom, conheci a tradução hindú há mais ou menos uns 12, 13 anos atrás, mais ou menos, né? Eu buscava alguma coisa, mas não sabia o que era, né? No alto dos meus 24, 25 anos ali, bem frito, né? Neste movimento aí dessa busca incessante, né? Que realmente nos coloca em um estado de ansiedade, um estado de certa inquietude interna. E aí eu comecei a atirar para todos os lados, né, buscando essa saciedade que a gente não sabe de onde extrair de fato, né? Então eu fui convidado por alguns amigos para participar de uma cerimônia de ayahuasca, vai vendo, olha lá que loucura, né? Eu sabia do que se tratava, mas nunca tinha tido interesse nenhum nesse processo, né? Achava que era uma coisa especialmente voltada para a filosofia cristã, algo que eu não tenho absolutamente nada contra, mas que não me interessava em termos espirituais, eu não queria participar de uma cerimônia como essa. Isso E por aí causa do pessoas Daime, né? Então, foi uma cerimônia do essa Santo era a imagem Daime? que eu tinha, né? Que era um daime processo, né? O chá estava envolvido, ele era relacionado com com essa cristandade, né? E Perfeito. aí a pessoa falou, não, vamos lá. Eu falei, poxa, pode ser, né? Não estava muito afim de participar desse processo. Eu falei, não, lá é diferente, vamos lá. E aí eu cheguei lá e na casa dessa pessoa tinha um altar gigante, assim, hindu, com umas deidades de bronze muito lindas, né? E eu vinha de uma cultura de alguns amigos que participavam de alguns festivais, e nestes festivais é muito comum essa iconografia hindu, né? Ganesha, Shiva, Durga, sempre muito presentes. Então era algo que me fascinava profundamente, né? Mas eu não sabia dizer o porquê e não fazia a menor ideia do que se tratava. E quando eu vi isso num altar, numa casa espiritual, eu comecei a, né, tirar algumas pequenas conclusões ali, e esse sabor foi gradualmente começando a tomar conta do meu coração. E aí a minha busca começou a se direcionar especificamente para esse caminho, né? Por mais que ainda dentro das casas iniciáticas aí, dos caminhos das medicinas, haja muitos processos internos, todos os outros para mim foram secundários e a tradição hindu se mostrou como aquela primordial, mais presente no meu coração, né? E automaticamente, depois de perceber que esse era um caminho muito profundo e que gradualmente aquela ansiedade e aquela necessidade de preenchimento estavam sendo substituídas por esse viés devocional que entrava dentro do meu coração, eu percebi que estudar sânscrito seria extremamente importante, porque tudo que envolve esta tradição basicamente está em sânscrito, né? Isso não quer dizer que você precisa de sânscrito para poder se relacionar com o yoga, com as deidades, não é isso, né?
Mas como eu estava profundamente conectado, eu queria mais e mais e mais daquele processo, eu percebi que estudando sânscrito automaticamente eu teria um acesso um pouco mais aprofundado, né? Sim. Eu tive muita sorte porque desde criança eu fui colocado na escolinha de inglês pela minha avó, pela minha mãe, pelo meu pai. Eu fui alfabetizado em sânscrito não, quem dera, né? Em português e inglês, bem novinho, né? E eu percebi a diferença que existe entre você aprender uma língua diferente e pensar de dois jeitos diferentes, né? Culturalmente, a dicção e tudo mais. Então eu percebi que o sânscrito me aproximaria profundamente, né, desta tradição. E assim foi, né? Eu consegui ter um professor muito maravilhoso, que é o João Carlos Gonçalves, que até hoje eu tenho um carinho gigantesco por ele, muitas saudades, ele morando em Portugal agora, né? Mas ele me abriu muitas e muitas e muitas portas dentro de todo esse processo, me ensinou a pensar melhor, limpou o entulho do senso comum na minha cabeça com muito carinho. E dentro desse processo fui encontrando pessoas maravilhosas também que foram me ensinando mais e mais. Com algumas eu também pude ensinar um pouco. Fui aprendendo Ayurveda nesse caminho também. Aí eu conheci meu professor atual, né, que é nepalês. E aí tudo se desdobrou desta maneira, né? Então eu venho buscando, né? Primeiramente eu não sabia o que era, só buscava. E aí automaticamente quando eu entendi que sânscrito e transformação dentro do cenário hindu eram sinônimos, eu mergulhei e cá estou agora batendo esse papo maravilhoso com você, né? Que legal, que legal. Yuri, tem uma coisa que você falou que me chama a atenção, né? E que eu queria te convidar, porque eu sei do que eu consigo ver aqui, né, dentro das exposições das redes sociais, o seu processo devocional, né? Eu sei o quanto a devoção é realmente algo que faz parte do seu cotidiano, faz parte da sua vida. E eu sinto que isso é uma dúvida comum, né? Eu tenho diversos alunos que buscam esse lugar mais devocional e eu vejo que existe uma certa confusão, né? E você falou do seu processo ali, quando você foi para aquela cerimônia, e que você se identificou profundamente com certas figuras, com certas imagens, né? E eu queria te convidar, né, para a gente falar um pouquinho mais disso, de como que essa conexão acontece, porque existe a questão cultural, que eu recentemente ouvi uma pessoa falando muito bonito isso, né? Cultura vem de cultivo, né? Hum. E eu achei muito bonito realmente entender a palavra a partir dessa perspectiva, né? Ou seja, a cultura é alguma coisa que a gente cultiva ao longo do tempo, né? E a partir desse cultivo, certas coisas vão aflorando, né? E outra coisa é a devoção a partir da sensação, a partir do sentimento, a partir de um envolvimento que é realmente a partir de uma coisa que eu sinto. Yuri, tá aí? Ou travou? Bom, agora já Travou um pouquinho? voltei. Foi eu Já que voltei. travei? Ou vocês estão me vendo? Voltou? Tudo Voltou? certo. Beleza. Tudo certo. Pode falar. Maravilha. Você Então, ouviu o que eu falei? Ou chegou a ouvir ouvi minha da pergunta? diferença entre o processo de cultivar essa dinâmica devocional e o outro que parte de um sentimento mais natural, que aflora sem nenhum tipo de esforço, basicamente, né? Exatamente, porque, como você falou, né, o que a gente construiu, o que a gente, enquanto cultura brasileira, construímos, foi uma cultura mais voltada para um catolicismo, né? E você sentiu uma coisa diferente vindo de outra cultura. Então, como é que foi esse processo para você? Assim? Colocou, não tem um caminho só para ser seguido, e isso, particularmente, eu acho muito rico, né? Na minha experiência e na forma como eu ensino, eu acredito que o angariamento do conhecimento gradual, né, devocional, mais claro, mais nítido, né? Muitas pessoas me perguntam como é que a gente começa, né, a conhecer a tradição hindu, em processos iniciáticos, para onde que eu vou, quem que eu sigo. E a primeira coisa que eu digo é estude sobre as deidades hindus, de alguma superficial, mas para entender, entre aspas, aqui os diferentes arquétipos, né? Entre aspas, porque infelizmente no cenário da psicologia moderna, por exemplo, há uma necessidade muito grande em resumir deidades como arquétipos, né? Mas Sim. na verdade elas são personalidades divinas que podem se encaixar em arquétipos que os seres humanos estudam aqui neste plano, mas elas não estão servindo aos seres humanos nesse tipo de arquétipo, né? Elas são consciências superiores aos arquétipos, enfim, só um pequeno detalhe.
Legal. E eu percebi que se eu não estudasse de fato aquilo que estava sendo apresentado por mim, eu continuaria numa dinâmica de senso comum, o que muitas vezes não é ruim, não é Claro. dispensável, né? Mas como eu tinha essa sede muito grande, para mim foi imprescindível. E aí nós tivemos um problema, um pequeno problema, né? Eu dei muita sorte de encontrar o João na minha vida, era pertinho da minha casa, tudo certo, mas as fontes, né, não são tão ricas assim quanto a gente imagina, principalmente em termos de português. Claro. Então, o que eu percebi é que essa relação entre a conexão espiritual que se manifesta de maneira natural, né, que a gente não procura, como foi o que aconteceu comigo nessa casa lá, quando ela é cultivada por meio do conhecimento, seja ele um conhecimento mais nerd, ou um conhecimento mais de curiosidade, por exemplo, ela se fortalece com muita profundidade. Eu voltei do Nepal e da Índia recentemente, agora em janeiro, né? E aí as pessoas perguntam, e como que é lá, tal, né? Eu vi as fotos, estava com os olhos brilhando, radiante. A principal diferença é que aqui é uma sociedade que está organizada num sistema cultural que não é o que eu no qual eu vibro. Lá é Ganesha para tudo quanto é lado, é Shiva Ling em toda a esquina. Então a gente não precisa cultivar e trazer aquilo para dentro com muita força, já está estourado do lado de fora. Você só entra naquele marzão e vai nadando, é muito mais simples nesse sentido, né? Mas a devoção nem sempre ela se manifesta desse jeito mais natural de primeira. Por algumas deidades que eu não conhecia, houve uma sensação de apaixonamento quando eu fui descobrindo o que cada processo simbólico representava. Então, essa dinâmica de conhecimento, ela não está negando o processo devocional. E a devoção não precisa se manifestar totalmente desprovida deste conhecimento. Claro. Né? Juntando estes dois lados, na minha opinião, a gente tem aquilo que a devoção tem para oferecer de melhor. Então, há muitas pessoas que, no senso comum, não têm muito conhecimento técnico, por assim dizer, pessoas humildes, que vivem numa condição diferente da nossa, por exemplo, mas essas pessoas têm um sentimento muito puro. E tem Claro. pessoas que são altamente intelectualizadas e não têm um sentimento de devoção. Isso acontece muito com os scholars, né, da Inglaterra, da Europa de forma geral. Eles Os têm um conhecimento acadêmicos, né? técnico, isso, um conhecimento técnico científico cabuloso, mas aí quando chega na proximidade da deidade, o cara não enxerga aquilo como um ser pensante divino, consciente, né? Então quebra um pouco desse processo. Então esses dois lados unidos aí para mim são o suprassumo da devoção. Muito legal, Yuri. E eu admiro muito o seu processo, porque eu tenho um caminho também um pouco diferente, né? Porque eu comecei no yoga também pelos textos, né? Mais do que pelas práticas, antes das práticas, por uma sorte do acaso, né? O meu irmão é filósofo, tinha vários livros em casa, então por acaso tinha uma Bhagavad Gita em casa, tinha um livro sobre Kundalini, algumas coisas assim que eu fui me interessando e lendo ali antes de qualquer coisa, e quando eu fui buscar as práticas, eu já tinha uma ideia muito torta, né? Aquela ideia, imagina, de uma pessoa que nunca leu nada da cultura védica, você pega uma Gita para ler como primeiro, Uhum. é meio agressivo, né? Bastante. E não só, não dá para entender muita coisa, né? Porque a gente precisa de um processo de uma apresentação do conteúdo que está por trás, né? Porque é um conhecimento com muitas camadas, assim, né? Os conhecimentos, por exemplo, escritos em sutra, né? São conhecimentos que têm muitas Uhum. camadas por trás. Ele não está escrito ali. Então não é só algo de ler e só a partir da leitura eu compreendo e sinto, né? E a partir daí, da minha busca, que foi a partir de alguns textos meio mal compreendidos, mas que eu tinha uma ideia de que eu queria ir fundo, eu Uhum. comecei essa busca também, né, dentro do processo, até eu achar hoje em dia a linhagem de professores que eu sigo, né, que é a linhagem de Krishnamacharya, com o meu professor que me acompanha também há muitos anos. E dentro dessa linhagem, a gente dá muita importância para o sânscrito e dá muita importância para os cânticos, né? Os cânticos, dentro da linhagem de Krishnamacharya, é algo que é fundamental. Fundamental no sentido de que, de fato, é um fundamento, né? É aquilo que dá base para muitos dos nossos aprofundamentos, né? E com ele, né, eu fui, dentro dessa linhagem, eu fui aprendendo de maneira muito diferente e especial, e esse é um dos motivos que eu mais quero entrar aqui hoje, na diferença de possibilidades de você entender o que é mantra, né?
existe o mantra Kirtan, existe o mantra Bhajan, existe o mantra védico, né? Os cânticos védicos mesmo. E, e eu queria que talvez a gente começasse a mostrar para as pessoas qual é a diferença entre essas coisas, né? E para isso que eu queria que você fala isso de uma maneira muito carinhosa e bonita, e eu acho que é importante. Porque existe aquela coisa que a gente vê que é muito difundida hoje, né? Da galera sentar em roda e pegar e cantar um Om Namah Shivaya, né? E cantar com uma harmonia mais violão e com um canto mais ocidentalizado, sem uma preocupação com a pronúncia, por exemplo, né? A gente pega muitas referências americanizadas, né, estadunidenses, que a pronúncia já vem de uma língua mais de origem inglesa, né? E quais são as diferenças de nuance, quais são as diferenças de interpretação e quais são as diferenças de uso dessas coisas, né? Porque todas elas valem. E às vezes eu tento falar isso para as pessoas, mas eu acho que você fala de uma maneira mais carinhosa do que eu costumo falar, né? A diferença entre essas coisas, por exemplo, um Gayatri Mantra, como se é muito conhecido, Deva Premal, aquela coisa, aquela música bonita, é diferente de, por exemplo, quando a gente pega um Japathaha, né, do Gayatri e faz, ou um Ganapathaha, que trazem tipos de vibração diferentes quando você faz com a melodia correta, com a pronúncia correta. E quais são essas diferenças, né? E como que a gente pode usar uma ou outra, sem que nenhuma diminua a outra, mas a gente entenda o uso de cada uma, né? Perfeito, perfeito. Bom, começando pelo começo, né? Basicamente, o nosso universo ele é constituído por meio de linguagem, literalmente linguagem, né? Há muitas camadas diferentes dessas linguagens que mais ele Yuri, acho que você está travando um pouquinho, hein? Não sei se é só para mim. Yuri, tá travando para vocês também, galera? Diz aqui nos comentários se para vocês também está travando, porque se for só para mim, a gente segue. Mas se estiver travando para você, Yuri, tá travando, né? Peraí, deixa eu falar com o Yuri. Yuri. O Yuri caiu. Deu para ver. Poxa, esse travou, né? Beleza. Ele daqui a pouco volta. Mas então aproveitem, né, que deu para entender para onde a gente está indo. E diz aqui nos comentários se você tem alguma dúvida já sobre mantra, né? Porque o Yuri é um cara que realmente ele vai poder esclarecer muita coisa para gente, né? Eu sei que tem muitas pessoas aqui que me seguem que dão essa importância para o cântico dos mantras, para a forma que canta, usam os mantras como uma ferramenta de extroversão, uma ferramenta de inclusão e de aproximação das pessoas, né? Mas existem diferentes camadas desse tipo de manifestação, né? Do mantra, daquilo que protege a mente, né? Certamente o Yuri falaria disso, vamos ver se ele volta, né? Se eu não me engano, o Yuri está na Índia, talvez ele esteja num lugar em que a internet ela não está muito boa, né? Mas o mantra significa mantra, né? Ou seja, tra vem de proteção de manas, da mente, né? A nossa mente sensorial, essa mente que normalmente é voltada para fora, o mantra é uma forma de proteger essa mente. Então, quando a gente está fazendo alguns cânticos, né? Voltou, o Yuri voltou. É uma forma da gente manter essa proteção. Então, chega mais. Pede para participar de novo, Yuri, que eu já te convido, que eu estou gostaria muito dessa sua explicação. Vamos lá. Como o mantra protege a mente? Bom, vamos esperar o Yuri voltar aqui, que aí ele responde isso tudo, que ele vai ter mais embasamento. Aqui, tá vendo? Como o mantra protege a mente, o mantra é um dos caminhos que pode ser utilizado em vários momentos, exatamente, de várias formas também, né? Isso é uma das coisas que a gente vai ver aqui na live, como existem diferentes formas de executar um mantra, né? Que uma coisa é um mantra cantado, uma
coisa é um mantra musical, outra coisa é um mantra recitado, outra coisa é um mantra evocar. Aí, voltou. Vai, garoto. Ah, moleque. Boa. Pronto, troquei de background aqui, achei que tá melhorzinho. Boa. Então vamos lá. Você tava. Vamos começar do começo. Você falou, vamos começar do começo. E Aí aí já travou. começou a travar. Né? Cáspita. Beleza. Então vamos começar do começo agora. Então, basicamente, a perspectiva védica nos ensina que a dinâmica universal, o universo é constituído por meio da linguagem. Então, só nesse primeiro ponto a gente já começa a entender como é que o mantra é relevante nesse processo, porque a constituição universal se dá a partir do mantra. Na perspectiva védica, os Vedas, as mais antigas escrituras da tradição hindu, são um processo de descrição da realidade e que são aplicadas de maneira analógica em rituais que vão recriar este processo de criação universal, no qual uma consciência absoluta, elevada, chamada de Purusha, se desmembra, dissolve sua unidade e transforma-se em tudo aquilo que existe, a famosa multiplicidade. Então é a história de uma consciência suprema, absoluta, que se divide para experimentar a si mesma nas infinitas possibilidades dessa multiplicidade. Os Vedas possuem uma série de cânticos sagrados ali que vão descrever como é que esse processo acontece e vão também reverenciar as deidades que fazem parte deste processo, que constituem o corpo divino deste ser supremo. Então, dentro dessa perspectiva, a gente pode extrair o conhecimento que nos traz a energia desta vibração divina que permite que tudo possa vir a existir. Então, é um processo mais conectado com a natureza, com os ciclos, com a nossa perspectiva de nos colocarmos em uma condição de observadores. Como, por exemplo, aqueles mantras, os Shanta mantras, que terminam com Shanti, 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 que são milhares, né? Eles têm essa preocupação de trazer um movimento harmonioso, um processo que acontece depois dessa dinâmica de separação da multiplicidade, mas que permite que toda esta multiplicidade mantenha-se em um estado de consciência harmonioso. A partir daí, o processo vai se desenvolvendo para que mais pessoas também possam se conectar com essa energia, que dentro da perspectiva védica é muito, muito, muito restrita. Esses grandes textos sagrados, esses grandes rituais aí, eles estavam totalmente confinados a um processo de classe social bastante elevado, são os brahmanas, né, aqueles que são treinados para fazer essa dinâmica ritualística. É um processo muito profundo, muito difícil, então não necessariamente que restringir os rituais a esse tipo, essa classe, significa que eles são preconceituosos e racistas, do que for, né? É uma questão que para você fazer direito você tem que estudar a vida inteira, e nem todo mundo tem condição, então a gente coloca uma classe de pessoas para fazer só isso, beleza. Neste processo de desenvolvimento, tudo vai se transformando, novas escrituras vão surgindo, derivando dessas escrituras primárias, né? A gente tem os Puranas, por exemplo, que trazem o processo das histórias das deidades para mais perto das pessoas, para que elas possam entender por meio de analogias mais facilmente compreensíveis todo este conhecimento, né? Que é insondável. E aí, nesta perspectiva, diferentes mantras, diferentes linguagens comunicantes das deidades vão surgindo, vão sendo reveladas, na verdade, né? É bom destacar que esse tipo de conhecimento ele não é pensado por ninguém. Ele é recebido, geralmente, né? A gente tem os famosos rishis, que são os sacerdotes mais elevados, os videntes da tradição do Sanatana Dharma. E eles não são videntes no sentido de que eles leem a sua mão ou são cartomantes, né? Mas de que eles veem essa linguagem divina em planos mais superiores, mais elevados. E aí, então, o trabalho deles, enquanto seres humanos encarnados, vendo esta dinâmica divina, é decodificar esse processo e passar adiante por meio de um processo de sucessão discipular. Escrituras, alunos, ashrams e tudo mais que a gente sabe que envolve essa dinâmica do Sanatana Dharma. Nesta perspectiva, a gente tem alguns desmembramentos, né? Então, esses mantras védicos estão preocupados principalmente com essa dinâmica ritualística, que envolve esse processo de reconstrução do cosmos, né? De construção e reconstrução. Os bhajans, eles são um pouco mais modernos, assim, mais ou menos, sei lá, um pouco mais de 500 anos atrás, moderno relativamente, né? Mas ainda assim não tão antigo quanto os anteriores. E os bhajans, eles estão preocupados em organizar um cântico de uma comunidade, um cântico comunitário, no qual existe geralmente o processo de pergunta e resposta, ou de um canto que alguém puxa uma frase e outras pessoas que estão em volta vão cantar junto
com essas pessoas. Peraí, desculpa, esse é o Kirtan, gente, eu confundi os dois lados. O Kirtan tem esse processo de pergunta e de resposta. O Bhajan é um som devocional também, que geralmente não vai seguir uma melodia tradicional dentro de uma métrica, aquela rimadinha que a gente conhece no processo védico, e que pode envolver um violão, uma tabla, um harmônio, uma bateria, uma guitarra, instrumentos musicais. Mas geralmente é a manifestação da devoção por parte de uma pessoa que está cantando sozinha. Pode ter uma banda junto, etc. e tal. Um exemplo disso, por exemplo, com os americanos, é o Krishna Das. Ele é uma grande referência dos bhajans, né? Um cara muito refinado naquilo que ele faz. E um exemplo fácil de Kirtan, por exemplo, que a gente pode ter é o pessoal do movimento Hare Krishna. Que ele sai na rua cantando, tem um cara puxando Hare Krishna, Hare Krishna. E aí ele termina de cantar o mantra inteiro, e aí as outras pessoas que estão ali vão cantando exatamente o que ele cantou. Então é um processo de vai e vem nessa dinâmica. Ambos são extremamente elevados e têm como principal função colocar a gente em um bhava, um estado emocional devocional. Então geralmente a gente vai repetir os nomes das deidades ali, vai cantar algumas músicas que estão descrevendo de maneira breve e sucinta os feitos das deidades ou aquilo que ele encarna, aquilo que ele representa, a forma como ele age, esse tipo de coisa. Então, não é que mais uma vez, como você disse, não é que a gente está diminuindo, mas eles são simplificados, né? Segredos presentes nos sutras, por exemplo, não estão contidos em uma composição como essa. É para ser mais simples, para mais pessoas poderem cantar junto neste sentido, né? É para tocar o coração, não necessariamente, nesse caso, trabalhar com a intelectualidade, né? Quando a gente pega, por exemplo, um stotram composto pelo Altíssimo Adi Shankaracharya, por exemplo, aí a gente tem os dois. A gente tem refinamento métrico, né, um processo de composição muito refinado, e ali dentro daquela composição a gente extrai um conhecimento muito profundo que descreve coisas não tão simples com relação às deidades com as quais ele está se relacionando e se comunicando ali naquele esquema, né? Então é muito, muito profundo e muito bonito nesse sentido. E os mantras com os quais a gente está acostumado a lidar em termos de repetição, aqueles mantras de Japamala que a gente põe aqui, vai repetindo, 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 geralmente são considerados mantras tântricos, né? Existem muitas nuances que vão nos permitir classificar um mantra como tântrico ou não, mas este processo de você sentar e repetir o mesmo mantra várias e várias e várias vezes seguidas é um processo presente nas escrituras tântricas, né? Ainda que japa, a repetição constante de um mantra, esteja presente desde o processo, né, da tradição védica, a tradição tântrica, que é uma continuação do processo védico, não é uma quebra de paradigma, não é uma visão de mundo cosmológica totalmente diferente, é apenas um processo de continuidade, é uma nova revelação dentro da tradição, né? Algumas pessoas tentam colocar uma contra a outra, o que na nossa perspectiva está equivocado, mas aí esse processo de repetir, né, de fazer os yantras, as deidades e tudo mais, e repetir milhões e milhões de vezes cada mantra, tem uma outra função. Na perspectiva tântrica, a ideia é que a gente vai perceber este mantra como, além de sendo o corpo divino deste ser transpessoal que se desmembrou para transformar tudo em multiplicidade, é o corpo divino de cada uma das deidades que estão presentes naquele panteão. Então, por exemplo, se a gente tem um mantra para a Senhora Durga, aquele mantra que a gente está cantando para a Senhora Durga é o corpo sônico dela, é a forma como o corpo dela, em termos de som, adquire. Então, repetindo esse mantra muitas e muitas vezes, é como se a gente estivesse com muitas aspas aqui, muitas aspas, incorporando essa energia dela, macrocósmica, dentro do nosso microcosmos. E de forma geral, ainda que haja algumas diferenças entre as tradições tântricas, né? Mas em termos não duais, em termos transcendentes, a ideia é que este mantra possa entrar protegendo a mente, reconfigurando este processo mental, como você bem comentou, permitindo que esta perspectiva equivocada, que nos coloca como seres limitados, confinados dentro de um sistema corpo e mente, possam ser gradativamente desconstruídos. E aí a nossa perspectiva de mundo vai mudando, permitindo que a gente possa perceber que somos, antes de mais nada, um espírito. E que temos um processo aí de reencarne, de diferentes perspectivas, de diferentes corpos com diferentes aparatos psicofísicos que nos levam a diferentes experiências. E aí, diferentes tradições vão te dar diferentes caminhos para aquilo que você deve fazer com este espírito. Então, tradições duais vão dizer que você é você, o espírito divino é o espírito divino, a consciência divina
permeia você, ela está dentro de você, mas você não está dentro dessa consciência divina. Uhum. Como algumas pessoas leem a Gita, por exemplo, né? No caso da perspectiva não dual, vai dizer que este mantra vai servir para cavar tão fundo dentro de você que você vai perceber que essa luz cósmica que brilha no seu coração e que você chama de eu com E maiúsculo não é diferente da própria deidade. Então, esse contorno virtual que te desconecta do divino vai gradativamente sendo derrubado. Mais ou menos é isso que a gente divide, né? Védico, Bhajan, Kirtan e Mantra Tantra. Muito legal, cara. Então, aqui, só para eu tentar dar uma organizada aqui, uma resumida, você falou que existem os Vedas, né, que são as escrituras básicas, né, de onde surgiu toda essa cultura hindu, a cultura que a gente conhece, que eram escrituras muito peculiares, assim, com uma questão de a forma de escrita e a ritualística muito complexa, Exato. né? Então, que eram escrituras que, como você disse, eram shruti, né? Elas eram recebidas, elas eram escutadas, né? É isso que o termo ele fala, né? Então, o Yuri falou dos rishis, né? Que eram aqueles que recebiam essa informação, né? Que tinham essa capacidade de escuta, vamos dizer assim, entre aspas, né? Conseguiam escutar aquilo e conseguiam manifestar aquilo. E aí você falou de uma forma que eu acho, a forma que você falou isso fez um puff na minha cabeça, né? Que é quando você de fato consegue manifestar o corpo sonoro do divino, né? Então, me corrija que se eu estiver errado. Quando a gente está fazendo esse tipo de mantra com esse objetivo ritualístico de realmente manifestar uma divindade ali, existe esse rigor maior, né? Um rigor maior na pronúncia, na melodia, né? No que a gente chama do raga ali, né? A forma como a gente entoa isso, porque de fato é como se eu tivesse constituindo ali aquele, entre muitas aspas, como você falou, né? Mas a partir dessa pronúncia feita de uma maneira organizada e de acordo com essa proposta, é como se eu estivesse manifestando a divindade. Nesse caso, literalmente, não é nem como se tivesse. Esse é o É propósito. É isso, para isso que serve, literalmente. né? É, Então não é só uma coisa ali de eu estar acreditando, não é uma coisa devocional como uma louvação. É de fato como se eu estou criando, eu estou corporificando aquilo, né? exatamente. Então por isso que se dá muita ênfase à questão da pronúncia, ao rigor da melodia, né? De você fazer quando a nota baixa você baixa, quando a nota sobe você sobe, e você faz aquilo com a tonalidade correta, porque você está de fato fazer uma análise, uma analogia aqui meio tosca, mas imagina que é como se fosse uma impressora 3D que quer de fato construir aquilo lá. Exato. Ela tem que estar com o formato correto, com o material correto, para que aquilo de fato se manifeste, né? E isso é um dos objetivos dos mantras, mas tem vários outros, né? Como você disse, para que pessoas que não necessariamente têm e tiveram essa oportunidade de um estudo aprofundado com esse nível de rigor, também possam fazer as suas manifestações, manifestações mais comunitárias e de agregação também, não tem isso? Exatamente. Porque a gente vê que, né, os kirtans hoje em dia, como muitos se colocam nas escolas, eles têm esse lugar de agregar, de convidar, das pessoas sentirem coisas às vezes novas ali, né? E aí, agora eu queria trazer de volta, né, te perguntar, Yuri, em relação a essas duas diferenças, que eu acho que é onde muito existe dúvida, né? Qual é a necessidade de um rigor do sânscrito ali para eu fazer, por exemplo, um kirtan da galera e tá ali, às vezes, numa roda cantando um Om Namah Shivaya ou um Gam Ganapataye Namaha, alguma coisa assim, e que eu quero simplesmente fazer essa agregação. Eu preciso ter esse rigor no sânscrito ali ou não preciso? Porque muito se fala sobre o poder do sânscrito, né? A força mântrica do sânscrito, né? Quando eu faço simplesmente esse bhajan ou esse kirtan mais cantado, com uma melodia mais ocidentalizada, existe esse poder? Não existe? Tem problema? Não tem? Né? Maravilha. Excelentes pontos. De forma geral, o que a gente entende da perspectiva da tradição é que, no princípio, como assim na Bíblia, em João capítulo 1, versículo 1, era o verbo. Então, a manifestação da realidade se dá a partir do som. Por isso que é tão importante, por isso que a linguagem universal da tradição do Sanatana Dharma é o sânscrito.
Para a tradição do Sanatana Dharma, o sânscrito é uma língua não convencional, ou seja, ela está acima de um processo convencional da sociedade. Aqui a gente, sei lá, tem uma cadeira, uma parede, existe um processo de convenção social que vai te dizer por que que aquele móvel, aquele objeto tem aquele nome, aquela derivação, a utilidade, etc. e tal. Na perspectiva do Sanatana Dharma, ainda que o sânscrito não seja a língua mais antiga do planeta, há registros de línguas mais antigas, por exemplo, na região ali do processo do Oriente Médio, da África, algumas mais antigas, o Avéstico, por exemplo, é mais antigo, a tradição enxerga como essa sendo a língua mais antiga de todo o universo. O universo se constitui por meio desta língua. Uhum. Então, este rigor, ele está mais profundamente prezado ou exigido em um processo de recitação no qual você está pedindo por um processo de transformação espiritual. Quando você está preocupado ali em juntar pessoas, em transmitir um sentimento de amor, como você mencionou, né, de unir, de divulgar, é óbvio que quanto mais refinado estiver o processo da sua pronúncia, mais profundo é. Mas, ainda assim, é como se a gente tivesse uma certa licença poética. Por outro lado, ainda que não haja esse rigor, de fato, eu, humildemente, quando estou querendo agradar alguém, como uma divindade, ou alguma pessoa que eu gosto muito, como um professor, eu vou buscar dar o meu melhor. Eu vou buscar conhecimento, particularmente, para fazer aquilo da maneira mais refinada possível. Então, não quita, não bate, o cara está cantando do jeito que dá, porque de repente ele não tem uma instrução muito profunda e ele está manifestando a sua devoção do jeito que ele sabe, tá tudo certo. Agora, quanto mais refinado for o processo, quanto mais estudo a gente tiver, melhores os resultados. Não quer dizer que não funcione num bhajan ou num kirtan você cantar para o professor Shiva do jeito que você sabe, tá tudo bem. Mas o Sanatana Dharma, de forma geral, é uma tradição que preza muito pelo estudo. Claro que de acordo com a sua possibilidade, com o seu tempo, com o seu cacife, enfim, cada um com o seu processo. Mas cantar de qualquer jeito, de maneira displicente, por exemplo, de tanto faz, aí não dá muito certo. Fica tão estranho quanto uma pessoa que não manja de inglês cantar uma música, sei lá, da Alanis Morissette. Vai ficar uma farofa. E quem está em volta fala, que legal, puxa, ele é esforçado, maravilha. Mas uma pessoa que estudou, ela nem pode nem manjar inglês, mas ela estudou direitinho, a pessoa cantando 70 mil vezes, e ela consegue emular aquilo da maneira mais refinada possível, ela já está num outro patamar. Agora, quando a gente está preocupado em recitação védica, principalmente, que aí é o mais complicado de todos, e o processo de repetição de mantras tântricos, por exemplo, que você está pedindo por um processo de transformação, uma coisa muito profunda, é importante a gente ter esse rigor. Por exemplo, o nome daquela deusa que todo mundo conhece aqui no Brasil e gosta muito, é a senhora Kali. O primeiro A é longo, o segundo I é longo. Quando a gente vai ouvir sobre a era na qual a gente se encontra, nesse momento, né, em termos da perspectiva do Sanatana Dharma, a gente está na era de Kali. É K-A-L-I, não tem alongamento. Para nós brasileiros ou para um leigo, mesma coisa, não faz. É Kali, simples assim. Num papo informal, eu e você conversando na padaria sobre a vida, falar que ela é a deusa Kali, tá tudo certo. Mas num contexto no qual existe uma preocupação de composição, em que até as longas e as breves fazem diferença, se você rezar para Kali sem esse alongamento, a tradução literal é azar, revés, infortúnio. Então imagina, você passar a vida inteira pedindo para o azar ajudar você a resolver o seu processo. É muito complicado nesse sentido, né? É claro que existe uma misericórdia divina que permite, né, que tudo possa acontecer, porque senão as pessoas vão cair dura no chão aí uma atrás da outra, né? Mas conforme eu converso sobre isso com as pessoas, eu vou dando aqueles toques de assim, aquilo que foi revelado não pode ser encoberto novamente. Então, se agora você sabe que o nome dela é Kali e você reza falando Kali, você tem que perceber que você está chamando ela com o nome errado. Então, esse rigor se aplica mais em um processo de prática espiritual. Em expressão artística, ainda que ela tenha um viés devocional, o processo passa com um pouco mais de tranquilidade. Legal. Tem algumas coisas aqui muito boas, né, que você está trazendo. E a primeira delas que eu queria apontar, né, é como esse processo, ele é um processo de devoção, né? Devoção, dentro da minha leitura, eu passo isso bastante, né, para os meus alunos, é um processo de entrega. É um processo de entrega por uma compreensão de que eu estou fazendo isso por algo maior. Você pode dar o nome que for, né? O processo de devoção, ele pode ter um aspecto religioso, ele pode não ter um aspecto religioso, mas dentro da minha leitura, né, aí é como se eu tivesse, de fato, entregando o melhor que eu tenho
para algo que é maior do que eu. Exatamente, Né? exatamente. E dentro desse lugar, né, a prática do yoga, que é onde eu mais fui fundo, mais estudei, né, a gente busca muito uma honestidade, né, no processo. Krishnamacharya ele falava que tinham duas práticas mais importantes de todas do yoga. Ele falava de Satya e Ahara Niyama. Né? Ou seja, tem duas coisas que eu acho principais e fundamentais dentro do processo do yoga. Seja verdadeiro e cuidado com o que você come. Basicamente, né? E por que eu estou dizendo isso? O Yuri ele falou dessa verdade que a gente deve se comprometer. Ou seja, eu estou fazendo um mantra porque eu estou indo aonde eu sei, mas eu estou fazendo o melhor que eu posso. Ou eu estou fazendo meio que, porque, poxa, da sexta é mó trabalho, né? Uhum. Tem aquela pronúncia ali, deixa meio quieto ali. São processos diferentes. E de maneira nenhuma o que eu estou fazendo é criticando. Eu estou convidando a você ser honesto ou honesta dentro desse processo, né? Você sabe que você está fazendo uma coisa ali de qualquer jeito. Existe uma forma de você ir mais fundo. O processo que o yoga propõe é investiga por quê que você está indo por um lugar e para o outro. Não se julgando, mas mais num lugar de, peraí, deixa eu olhar. Será que eu estou com preguiça de ir fundo nessa coisa que eu sei que eu gosto, eu sei que eu me identifico com aquilo, como o Yuri falou, né? Ele percebeu quando ele viu aquelas divindades lá de bronze num altar, ele falou, cara, eu me conecto com isso. Então deixa eu ir, né? Ao invés de eu ficar aqui numa zona de conforto. E não que isso tenha um problema, mas isso, se for mais fundo, você vai mais longe, né? Você vai Com certeza. mais fundo dentro de você também, né? Então, o que eu acho interessante disso que você está falando, que eu acho que é um convite ao aprofundamento de uma maneira carinhosa e honesta, né? Olha, se você realmente vibra com isso, vamos mais fundo, porque é outro nível. Eu estava contando para minha companheira esses dias, né? Eu estou estudando o Gayatri, né, com o meu professor bastante, e a gente está indo fundo no Ganapataha, né, que é uma das formas de você entoar o Gayatri. E quando eu fiz uma inteira, assim, dele, essa coisa, né, com a pronúncia correta, com a melodia correta, eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida, dentro, Uhum. né? E eu senti de verdade, ele meu, por causa de um empenho muito fundo que eu tentei fazer aquela coisa ali acontecer com o melhor que eu podia, né? O que é diferente da gente simplesmente estar satisfeito com aquilo que a gente consegue. Então, o processo da investigação que o mantra propõe, que é um processo que diversas culturas que vêm dessa origem védica propõem, é um processo de uma investigação profunda e de uma busca por um aprofundamento, né? Então, isso que o Yuri está trazendo, eu acho bonito, porque relembra a gente que, principalmente para a galera do yoga agora, né? O yoga é uma prática, mas ele não é uma prática no sentido de só executar coisas, né? É uma prática que tem a ver com uma investigação, com um aprimoramento constante, né? Para que a gente possa, de fato, acessar lugares diferentes dentro do nosso movimento espiritual, o nosso movimento de autoconhecimento, né? E aí, eu queria te perguntar, a gente até recebeu uma pergunta dessa aqui do Giovanni, que é um aluno meu muito querido, e eu vou trazer um exemplo também, né? Dentro do que a gente chama de Prana Samyamana Yoga, né, que é uma abordagem do yoga que ela, justamente é o que o Yuri falou, ela vem do Tantra, né? Eles colocam, tem 4 movimentos desse Prana Samyamana Yoga. Samyama no sentido de um aprofundamento, né? A gente vai muito fundo na investigação do Prana, né? Que são as linhagens mais tântricas do yoga, né? E muitas vezes quando a gente fala de Prana Samyamana Yoga, a gente fala de Mantra Yoga, Hatha Yoga, Laya Yoga e Raja Yoga, né? Esse caminho. E começa com o Mantra Yoga. Com o Mantra Yoga, com esse lugar de eu primeiro organizo, eu primeiro me direciono, eu primeiro me firmo nesse negócio, né? E Krishnamacharya, quando ele estava estudando e principalmente lecionando isso para os outros, ele, por exemplo, ele tinha muitos alunos muçulmanos. E aí ele falou, cara, não adianta para mim ensinar um mantra védico para um muçulmano. Então Krishnamacharya ele foi se aprofundar no Alcorão para que ele conseguisse passar esse conceito de mantra para algumas pessoas que eram de outra cultura.
né? E aí tem suas limitações, mas ao mesmo tempo tem os seus vieses, né? E o Giovanni ele perguntou aqui: mantra precisa ser só em sânscrito? E aí, disso tudo que eu falei aqui, dessa bagunça toda, dessa volta que eu dei enorme, eu queria te trazer essa pergunta para você esclarecer um pouco isso, né? Qual é a diferença do mantra sânscrito, do mantra de um movimento de organização mental, o mantra como um movimento de devoção? Explica um pouquinho para gente isso, Yuri. Maravilha. Em termos tradicionais, mantra é aquilo que deriva do sânscrito e das línguas que derivam diretamente do mesmo. Então, a gente pode considerar mantra o que tem ali derivado no Pali, por exemplo, que é uma língua budista predominantemente, né, que vem do sânscrito. O tibetano também está nesse processo, o Nepali também está nesse processo. As línguas prácritas, em geral, que são aquelas que compõem o subcontinente indiano, podem ter os seus mantras ali também, né? Mas mantra, especificamente, é aquilo que deriva do processo do sânscrito. Isso não quer dizer que outras línguas não tenham as suas chaves sonoras cabulosas e profundas e incríveis, né? Mas se a gente for dar nome aos bois em termos técnicos, mantra é aquilo que vem deste processo, né? Perfeito. Não sabia desse processo do Krishnamacharya de fazer as orações em árabe, né? Em Sufri, para eles poderem trabalhar com mais qualidade. Perfeito, né? Adianta você falar para o cara rezar para o Sr. Ganesh ali, ele está fazendo um outro processo, não vai encaixar, né? Eu acho muito, muito relevante a forma como você traz também essa perspectiva como um todo, porque ainda que de forma carinhosa e, né, convidativa a gente faz essa live, é importante destacar que o yoga, de fato, sem conhecimento filosófico, não é yoga, né? Ele é uma ferramenta de transformação, ainda que o bem-estar, a saúde, o desenvolvimento, o alongamento, tudo isso faça parte, mas ele está preocupado em trazer a gente para um lugar de aprofundamento, de investigação muito mais relevante do que a maior parte das pessoas está acostumada, né? Então é por isso que a gente, pessoas como eu e como você, fomentam esse processo de conhecimento, vamos estudar, vamos atrás, dentro das suas limitações, mas vamos para cima, né? Não é só isso, vamos sair do senso comum, vamos atravessar essa beiradinha, vamos mergulhar de um jeito muito bom. E até a forma como a gente enxerga essa dinâmica de refinamento, de encaixar as métricas, como você mencionou, está profundamente relacionado com o conceito de dissolução da nossa individualidade. Porque estes cânticos, né, os mantras, as métricas, eles são recebidos por estes videntes e eles não são alterados, né? O processo de sucessão discipular tradicional do Sanatana Dharma é boca do aluno, boca do professor, ouvido do aluno. E o professor lhe repete 70 milhões de vezes até o aluno está fazendo igualzinho ele está fazendo. Ele tem um ouvido muito bem treinado, ele sabe verificar isso, porque naquele momento não importa se é o Caio ou se é o Yuri que está fazendo aquele mantra. A gente está buscando encontrar esse eu transpessoal que está em mim, está em você, e é deste ponto que este mantra emana. É essa língua universal que constitui tudo, ela está dentro de nós também, num pontinho específico. Mas aí o mantra e todo esse processo desses yogas servem para que a gente possa desconstruir essa figura, essa personalidade que é muito importante, que é relevante, que está trabalhando, que tem família, que estuda, né, que tem a sua relevância, o seu local, o seu momento, mas que também não está limitada somente a esta personalidade. Então, todos esses steps do yoga, eles vão permitir que a gente alcance, né, ou pelo menos busque alcançar esta sensibilidade interna para entender de onde que esse mantra emana e por que ele emana desse jeito, que não compete à forma como você recita ou como eu recito, mas que como os professores estão ensinando há tantos e tantos anos. Porque é assim que o universo vibra e é assim que a gente vai se conectar com essa frequência, né? Os estudos mais recentes de frequências ali, sonoras, etc e tal, a gente vê muita coisa muito linda, né? Aquelas experimentos com água e os mandalas que se formam em cima quando o bagulho vibra, e aquelas pessoas que pegam dois diapasões assim, que tem frequências diferentes, o cara bate, um diapasão não mexe. O cara bate num diapasão com a frequência igual, o outro diapasão quase explode, assim. Então é literalmente esse processo. De maneira muito resumida, assim, simplificada, mas muito sincera, é sintonia, basicamente, né? É uma coisa que está acontecendo, que está vibrando. O nome da tradição Sanatana Dharma significa o Dharma que é eterno. Por quê? As escrituras não foram, elas não aconteceram, elas continuam acontecendo. O rio Ganges, por exemplo, é um grande símbolo do conhecimento porque ele está correndo. É um fluxo constante no qual todos podem se banhar e se purificar dos seus pecados, que na verdade são basicamente máculas da ignorância, que nos colocam em
local ali obscurecido dessa luz interna e que muitos problemas e personalidades e somos caras ali, né, essas impressões mentais que nos colocam nesse lugar de aprisionamento estão. Então, basicamente, sintonizando todo este processo, dissolvendo esta perspectiva equivocada por meio de todas essas ferramentas que o yoga nos oferece, a gente chega neste estado de sintonia. E Uhum. aí, vibrar os mantras com essa pronúncia mais refinada, como você disse, dar o seu melhor também é muito importante. Porque o que a gente aprende na tradição, por mais doido que isso pareça, é que a gente não oferece só o que a gente tem de melhor também. A gente oferece a dor, a gente oferece o Uhum. sofrimento, a incerteza, a insegurança. Mas, quando a gente está se relacionando, pedindo, falando, clamando, a gente busca o que a gente tem de mais refinado mesmo, né? Evitar essa displicência. E de um comentário muito interessante que um professor meu muito querido, muitos anos atrás, me deu, que é o seguinte: imagina que você está andando na rua, né? E aí vem um cachorro na frente da padaria e começa a latir para você, loucamente. E aí você até entende que o cachorro está te pedindo alguma coisa, mas o cachorro está latindo, você não fala cachorrês, você fala bom garoto, e você vai continuar a sua caminhada. Agora, se você está na frente da padaria e o cachorro fala bom dia, Caio, por gentileza, me compra um frango assado, eu duvido que você não compra um frango assado para aquele cachorro, cara. Então nós somos esse cachorro na porta da padaria de Deus, tentando falar na língua dele. Ele entende o que a gente está falando. Mas esse gesto devocional, esse sacrifício da nossa preguiça e da nossa ignorância é muito, muito, muito relevante. E quando a gente dá esse passo, é como se o divino prestasse um pouco mais de atenção. Todos somos iguais perante o divino, claro, né? Mas aqueles que estão dando o seu melhor, geralmente também recebem frutos muito doces. Muito legal, Yuri. E eu acho muito importante isso que a gente está falando, né? Porque isso que o Yuri trouxe, que a gente manifesta e compartilha e vivencia, né? Não só o bom, né? Eu acho que existe um pouco esse estereótipo hoje que vem se pintando cada vez mais das práticas espirituais, principalmente as práticas espirituais vindas do Ocidente ou do subcontinente indiano, como se fosse sempre bom, como se fosse para sentir coisas boas, né? A ideia do bem-estar, até a ideia, eu implico um pouquinho, por exemplo, com a tradução de Ananda, né? Porque muitas vezes colocam como bem-aventurança e parece que é tudo bom, sendo que essa ideia do bom já é um juízo de valor, né? Já é um julgamento de bom ou ruim daquilo que eu tô, se eu quero ou se eu não quero. Sendo que a nossa proposta, o que eu entendo de Ananda, né, é um desfrute completo daquilo que está vivendo, daquilo que a gente está vivendo, para além da camada do julgamento, do juízo de valor de bom ou ruim, né? E para isso precisa de uma honestidade, de uma abertura diferente do que simplesmente uma prática de bem-estar. Eu costumo brincar com os meus alunos, né, de falar que assim, pô, a prática de asana, ela meio que é covardia, porque tem o shavasana, né? E depois do shavasana é meio que tudo covardia. Você faz uma prática, poderia ser a prática que for, aí você faz meio que um relaxamento induzido ou um relaxamento passivo ali, você vai sair bem, né? Eu posso fazer uma aula de boxe e Uhum. fazer um shavasana, Top. eu vou acabar o shavasana ótimo. Mas não quer dizer que isso foi uma prática real de investigação e de aprofundamento e de descoberta de véus que a gente tem que vão afastando da gente dessa verdade maior, né, que é o que a gente busca identificar a partir do processo do yoga, né? Então é um processo que envolve uma dureza, envolve um movimento que não é necessariamente gostosinho, como muitas vezes é a busca de muitas pessoas, isso de maneira nenhuma é uma crítica, mas é uma constatação. Muitas vezes as pessoas vão buscar o yoga como uma ferramenta para apaziguar um monte de coisa que já está difícil fora. E é válido, né? É legítimo isso. Mas, ao mesmo tempo, o yoga tem para oferecer lugares muito mais profundos, né? E que a gente acessa quanto mais fundo a gente for nas investigações, né? Então, é tudo certo você ficar na superfície, né? Mas, ao mesmo tempo, tenhamos uma compreensão de que quanto mais fundo a gente for, a gente vai se deparar com outras camadas, né? E o estudo tem muito a ver com isso, né, Yuri? O quanto mais a importância de fato do estudo, que é algo que eu tento mostrar aqui, né? O quanto tem muitas camadas dessas que vale a gente ir investigando, né? E quando que você se deparou com essa necessidade de aprofundamento? Você sempre teve essa vertente?
Eu dei sorte porque eu cresci numa família de leitores assíduos, fervorosos, assim, né? Dei sorte, Eu né? Aí também, no Sanatana Dharma a gente vai chamar de karma, né? Eu tive um good karma ali, que já me colocou num processo de ser bastante nerd, estudioso desde moleque. Mas assim, eu transitei por muita coisa, assim, desde eram os deuses astronautas, sabe aquela literatura do Daniken? Li com 14 anos, aí devorei Harry Potter, li muita coisa, aí depois fui pra economia política e tal, mas assim, sempre estava muito envolvido nas minhas leituras, então para mim isso sempre fez um sentido muito, muito grande, né? Essa forma como a gente expressa a nossa busca por meio deste processo do conhecimento fez muito sentido para mim, né? Foi aí que eu comecei a entender que eu estava procurando alguma coisa. Me formei na faculdade, não fazia as coisas, trabalhava, mas não gostava do que eu fazia, e eu achava o negócio muito vazio, e era um bom emprego e tudo mais, e BlackBerry, laptop, e multinacional, e tipo, mano, mas se o salário é bom, se o plano de carreira é legal, tá bom, mas puxa, aí eu me sentia meio vagabundo, meio cobrado, porque o bagulho, eu não queria ser ingrato, porque o universo tinha me dado um trabalho bom, mas eu não gostava do que eu fazia. Esse monte de coisa enrolada cósmica, assim, né? E aí, quando eu comecei a perceber que esse bem-estar, né, realmente, ele é só a pontinha do iceberg, é que as coisas começaram a ficar interessantes de Uhum. verdade, né? Legal. Tanto que, olha que doideira, né? O termo para esse processo de repetição dos mantras védicos, como você bem sabe, é chamado de Svadhyaya, né? Que é também a forma como a gente literalmente traduz a palavra autoestudo, né? Então, estudar as escrituras é estudar a si mesmo. Tem uma profundidade, uma verdade muito grande nisso, né? E conforme a gente vai percebendo que iluminar o nosso ser não é só iluminar aptidões, mas também os problemas que nos levaram a essa questão de ansiedade, de sofrimento, etc. e tal, as coisas começam a mudar de figura. Porque, obviamente, que a gente não tem que pular no cocô e, né, mergulhar nesse processo como um todo de maneira leviana, né? É importante que a gente saiba aonde pisar, como ir, ter alguém para assessorar a gente, um professor mais experiente, uma pessoa especializada em terapia, alguma coisa para ajudar nesse processo como um todo, porque às vezes o fardo pode ser muito pesado mesmo, e dependendo da forma como a gente está abordando, pode não ser brincadeira, então é bom você nunca fazer isso sozinho. É por isso que a gente sempre se apoia em um processo tradicional, porque tem alguém que aprendeu com alguém, que aprendeu com alguém, que aprendeu com alguém, então tá todo um processo de conhecimento sendo trocado e girando ali. Mas as possibilidades do yoga, elas estão especialmente voltadas para aqueles que estão buscando ir além deste processo de bem-estar que você mencionou, né? Nem tudo são flores, é claro, e especialmente a forma como você traduziu Ananda é a mesma forma que a minha tradução também traduz. Ananda significa para a gente completude. E completude não é só o florido, o bonito, o cheiroso, o maravilhoso. Completude não há nada que não seja a consciência. Então, este estado de espírito no qual eu me encontro, ainda que ele seja derivado das minhas ações, o karma, etc e tal, ele ainda assim é uma expressão divina. O meu professor ensina que quando você chora, não é que a deidade está fazendo você chorar. É a deidade está experimentando a sensação do choro, da dor, por meio da sua individualidade. Olha que doideira, né? É claro que você não vai ficar pulando nisso o tempo inteiro, cavando essa dor, esse sofrimento. Deixa Deus sofrer por mim, então vamos nessa. E essa é do masoquismo, não é devoção, são outros 500, né? Mas entender de maneira mais abarcante todo este processo nos coloca num patamar, ainda que meio desconfortável algumas vezes, né? Mais engrandecedor do que se a gente mantém as coisas do jeito que elas estão, né? Yuri, cara, eu queria ficar fazendo essa live com você sem brincadeira, mais umas 2, 3 horas ia fácil, assim. Eu acho uma delícia te ouvir. Eu acho um prazer e uma honra ter você colocando conhecimento da forma como você faz. É bonito, tem até uma coisa divertida ali que eu acho muito legal da forma de passar. Então eu começo agradecendo o seu trabalho de maneira muito verdadeira e bonita. Eu acho lindo o que você faz. Eu agradeço, eu acompanho e eu acho que o seu trabalho é realmente importante para isso tudo que a gente está construindo, né? Como você muito bem disse, eu tento falar isso bastante, né? O conhecimento do yoga ele é um conhecimento vivo, como todo conhecimento ele está vivo, né? Uhum. Então não é que a gente tenha que ficar preso e estrito ao antigo, mas é entender que isso é um processo e que o processo tem uma origem, tem uma base, tem um fundamento e que é bonito honrar a tradição, é bonito honrar o fundamento, compreender esse processo para que a gente possa, a partir dessa base que é gigante, continuar construindo
empreendimento, esse conhecimento lindo, né? Então, eu acho que você traz essa beleza do aprofundamento e a beleza da tradição, sem que seja uma coisa... Aquela coisa que eu vejo hoje em dia muitos professores e praticantes reclamando como se fosse uma coisa purista, né? Uhum. E não é para ser purista, mas é para honrar, né? O caminho... A gente tem uma base, tem um caminho, não é tudo que a gente pode fazer. Claro que você pode fazer o que você quiser, mas não quer dizer que isso que você está fazendo reverbera essa tradição, né? Então vamos entender um pouquinho a tradição para que a gente possa continuar colocando isso para frente de maneira bonita. E eu queria finalizar aqui essa live dizendo para você, além de todos os recados finais que você quiser dar, claro, dizer como as pessoas podem te encontrar, podem estudar com você, como é que, né, quem quiser conhecer mais o poder da entoação, do mantra, da pronúncia. Eu sei que você tem um curso de sânscrito para isso, né? Então coloca um pouquinho aqui, como é que as pessoas que quiserem estudar mais com você podem fazer? Caio, primeiramente agradeço profundamente pela oportunidade, pelo carinho. A admiração é mútua. Eu também enxergo na sua forma de trabalhar muita verdade e esse viés tradicional que é muito, muito importante. Eu prezo muito ele, assim, demais. Como você disse, cada um faz o que quiser, tá tudo certo, é ema, né? Eu faço parte de uma tradição tântrica. Procura tantra no Google, meu camarada. Olha olha a imagem daquilo que eu pratico, não é aquilo, né? Então a gente faz o que quiser, é livre, né? Tá tudo certo. Mas pessoas que valorizam esse processo, não purista, mas tradicional, que traz, que permite que isso reverbere, que a sintonia continue fina dentro de nós, é muito importante. Então, eu acredito que quanto mais pessoas como eu e como você nos juntarmos e nos dedicarmos e nos esforçarmos, mais pessoas são beneficiadas. E aí a gente evita esse processo de desinformação, que infelizmente é uma realidade muito, muito, muito agressiva presente nos nossos dias de hoje, meu querido. Agradeço demais pela gentileza e pelo carinho. Mesmo também ficaria mais várias horas conversando com você aqui. Se quiser marcar mais outras aí logo, logo, chama nós que eu tô dentraço. Beleza. Maravilha. Com relação aos meus cursos, eu tenho um curso de introdução ao sânscrito aplicado ao Mantra Yoga. E aí, mais uma vez, lá vem vir falar tradicional de novo. Meu Deus, socorro. Mas é porque eu já aviso desde cara que eu não ensino mantras dentro deste curso. Por quê? Mantras são ensinados por preceptoras ou preceptoras espirituais, pessoas que foram autorizadas por uma tradição a ensinar mantras. Se uma pessoa te ensina um mantra, automaticamente ela se torna o seu guru. E nem todo mundo está autorizado para fazer isso, né? Ensinar a recitar um mantra, etc e tal, ele envolve todo um processo místico ali. Então eu ensino uma processo de refinamento muito profundo com relação à pronúncia, fonemas, métrica, ritmo, a mística dos mantras e tudo mais. Eu só não passo o mantra, mas todo o resto está ali. Tem alguns mantras que são abertos, que não precisam ser passeados por questões iniciáticas, tal. Eu também falo sobre eles, mas o meu papel não é ensinar mantras, né? Ensinar filosofia, ensinar o sânscrito de forma geral. Legal. Este cursão maravilhoso aí acontece, vai começar agora dia 10 de março, a primeira turma desse ano. Inscrições abertas, está no meu perfil, lá um monte de post, chega a nós, dá um salve, chama no inbox que a gente troca uma ideia maneira. E eu também ensino Ayurveda na perspectiva especialmente direcionada para praticantes espirituais. Eu chamo de Ayurveda como ferramenta de expansão da consciência. Da mesma forma que o altíssimo Krishnamacharya se preocupava com a comida que a gente come para fazer com que a verdade possa prevalecer dentro de nós, o Ayurveda diz exatamente a mesma coisa, né? Aquilo que você come permite que você... A forma como você se alimenta influencia a forma como você se sente. A forma como você se sente influencia a forma como você se alimenta. Todas as rotinas, porque acorda nesse horário, come nesse jeito, etc. e tal, tudo isso deriva de um processo também empírico de milhares de anos que ensina a gente a viver melhor dentro deste ambiente, que muitas vezes pode ser muito inóspito. Então, em última instância, conectar corpo, mente e espírito dentro de um processo de sintonia, mais uma vez, é o que nos coloca numa situação mais privilegiada. Também tem informação sobre isso lá nos posts do meu canal. Era isso, meu querido. Eu agradeço mais uma vez profundamente pela gentileza, pelo carinho. Uma honra e um prazer poder trocar com você aqui. Uma honra para mim também, Yuri. Um beijo grandão. Essa live vai ficar salva, tá? Vou compartilhar com você. Me marca Compartilhem com quem você... Vou botar... Compartilhem, vocês que estão aqui, com quem você acha que possa se beneficiar. Quem ainda não saiu o sânscrito, aqui onde está o título, ó, da live, tem uma setinha para baixo, clica na setinha para baixo, tem os 2 perfis ali, você já pode seguir. Conheçam o conhecimento do Yuri, é incrível, super válido. Tamo junto, um ótimo começo de semana. Obrigado, meu querido. Beijão. Beijo, cara, você. Tchau, tchau.